Você é corajoso ou corajosa o suficiente? Acredita em histórias de assombração e atividade paranormal? Pois bem, este vídeo de hoje, que está prestes a assistir, aconteceu aqui no Brasil. Isso mesmo, são 3 relatos de terror real. Prepare-se para ver histórias aterrorizantes, cheias de suspense e muito pavor. Afinal, pessoas que duvidaram delas não estão mais entre nós para contar. Ficou curioso? Então, se tiver coragem suficiente, continue assistindo este vídeo e descubra o que aconteceu nestas atividades paranormais. Seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Primeira história de hoje. A casa abandonada. Antes dessa história aterrorizante começar, gostaria de aproveitar e já agradecer o relato incrível que recebemos. Vamos chamá-la de Tatiana, a pessoa que nos traz este relato assustador. E para preservar a sua identidade e de seus amigos não diremos o seu nome verdadeiro. Os adolescentes, Pedro, Júlia e Lucas, estavam em busca de emoção na pacata cidade do interior de Minas Gerais, onde moravam. Eles sempre ouviram as histórias assustadoras sobre a casa abandonada no final da rua, e decidiram que seria uma ótima ideia passar uma noite lá para provar que não tinham medo de nada. Naquela noite, à meia-noite, o trio se reuniu em frente à casa abandonada, com lanternas em mãos e corações acelerados. A casa estava em péssimas condições, com janelas quebradas, paredes descascadas e uma aura de abandono que a envolvia. Enquanto entravam cautelosamente, a sensação de estar sendo observado já os incomodava. Assim que pisaram dentro da casa, os adolescentes sentiram um arrepio na espinha. As portas rangiam, e o silêncio era opressor. Eles acenderam suas lanternas e começaram a explorar os cômodos sombrios. Logo perceberam que algo estava errado. Ouviam sussurros ao seu redor, mas não havia ninguém lá. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e objetos se moviam inexplicavelmente. Júlia, a mais corajosa do grupo, sugeriu que fizessem uma sessão de espíritos usando uma tábua Ouija que encontraram no sótão. Inicialmente, os outros hesitaram, mas, curiosos e cheios de adrenalina, concordaram. Sentaram-se em um círculo e colocaram seus dedos sobre o indicador da tábua. Os adolescentes começaram a fazer perguntas, e o indicador começou a se mover de forma estranha. Parecia haver uma presença tentando se comunicar com eles. As respostas eram perturbadoras e pareciam indicar que havia algo maligno naquela casa. Nesse momento, as portas da casa se fecharam com um estrondo, deixando-os presos lá dentro. O pânico tomou conta do grupo, e eles tentaram desesperadamente abrir as portas, mas pareciam estar trancadas do lado de fora. As vozes sussurrantes ficaram mais altas e pareciam se aproximar. Júlia, que estava liderando a sessão de espíritos, ficou possessa e começou a falar em uma língua desconhecida, com os olhos revirados. Pedro e Lucas tentaram acalmar Júlia, mas ela estava completamente fora de si. De repente, a temperatura na casa caiu drasticamente, e os adolescentes podiam ver a respiração deles embaçando no ar. Eles ouviam passos ecoando pela casa vazia, mesmo sabendo que estavam sozinhos. Os amigos perceberam uma presença sombria se movendo nas sombras. Uma figura fantasmagórica, com olhos brilhantes e emitindo um gemido assustador, apareceu diante deles. Júlia, ainda possuída, começou a rir de forma macabra e se dirigiu à figura, como se estivesse sendo atraída. Pedro e Lucas tentaram desesperadamente acordar Júlia do transe, mas nada parecia funcionar. A figura se aproximava a cada vez mais, emanando uma energia maligna que os deixava aterrorizados. Pedro e Lucas decidiram tomar uma atitude drástica. Pegaram a tábua Ouija e quebraram-na, interrompendo a sessão de espíritos. Júlia caiu no chão, inconsciente, e a figura desapareceu instantaneamente.
A temperatura na casa voltou ao normal, e as portas se abriram sem dificuldade. Os adolescentes pegaram Júlia e correram para fora da casa, deixando para trás a sensação de alívio e terror misturados. Levaram Júlia para o hospital, onde ela se recuperou lentamente, sem se lembrar do que havia acontecido naquela noite. Depois desse episódio, Pedro, Júlia e Lucas nunca mais foram os mesmos. Evitavam falar sobre a experiência, mas a sensação de estar sendo observado e a lembrança dos sussurros naquela casa abandonada os assombravam em suas noites de sono. Anos depois, quando já eram adultos, eles voltaram à cidade natal para uma reunião de ex-colegas de escola. Decidiram passar em frente à casa abandonada, que continuava lá, com sua aparência decadente. Ficaram em silêncio, olhando para a casa, e tiveram a sensação de que algo ainda estava ali, observando-os. Pedro, Júlia e Lucas nunca mais souberam o que realmente aconteceu naquela noite na casa abandonada. Mas uma coisa era certa, eles nunca mais desafiaram o sobrenatural e aprenderam que nem sempre é sábio brincar com forças desconhecidas. A casa abandonada continuou sendo um mistério perturbador naquela cidade, evitada por todos os moradores, que ouviam as histórias assustadoras sobre o que aconteceu com os adolescentes corajosos que ousaram passar uma noite lá. Até hoje, a casa abandonada permanece vazia e coberta de lendas sombrias, sendo um lembrete para os moradores locais de que nem sempre é seguro desafiar o desconhecido. A história daquela noite assustadora na casa abandonada ainda é contada e recontada na cidade, e muitos ainda sentem calafrios ao passar por lá durante a noite, se perguntando o que realmente aconteceu naquela noite em que o sobrenatural parecia ter se manifestado naquela casa amaldiçoada. Segunda história de hoje. O espírito do velho vingativo. Antes dessa história assustadora e macabra começar, gostaria de aproveitar, e já agradecer o relato incrível, que recebemos. Vamos chamá-lo de Rodolfo, a pessoa que nos traz este relato aterrorizante. E para preservar a sua identidade e de seus amigos não diremos o seu nome verdadeiro. Essa história se passou na Serra de Maracaju no Mato Grosso. Na Serra de Maracaju no Mato Grosso, os rumores sobre o espírito de um velho vingativo se espalhavam cada vez mais, e a floresta se tornou um local temido pelos moradores locais. No entanto, um grupo de jovens tropeiros, composto por 4 amigos chamados Daniel, Joaquim, Mateus e José, decidiram desafiar a lenda e provar que aquilo tudo não passava de superstições infundadas. Em uma noite muito nublada, o grupo se reuniu na entrada da mata, equipado com lanternas e câmeras dos celulares. Estavam determinados a investigar a lenda do espírito vingativo e descobrir a verdade por trás das histórias assustadoras. À medida que adentravam na mata, a atmosfera ficava cada vez mais densa e sombria. Os amigos caminhavam em silêncio, ouvindo atentamente qualquer ruído fora do comum. Eles seguiam trilhas estreitas, com a luz das lanternas cortando a escuridão, mas nada parecia acontecer. Depois de horas de busca, o grupo decidiu parar e montar acampamento em uma clareira no meio da mata. A noite estava quieta, com apenas o som do vento soprando nas árvores. Daniel acendeu uma fogueira, e todos se reuniram ao seu redor, tentando se aquecer e dissipar a sensação de tensão que pairava no ar. Foi então que eles começaram a ouvir algo estranho. Sons de passos, risadas abafadas e sussurros ao redor do acampamento. José ficou nervoso e sugeriu que saíssem dali imediatamente, mas os outros amigos insistiram em continuar a investigação. Decidiram então usar os gravadores de áudio dos celulares, para tentar captar alguma evidência do suposto espírito vingativo. Ligaram os gravadores e os deixaram espalhados pelo acampamento, enquanto aguardavam em silêncio, com os olhos fixos na escuridão. Foi então que a atividade paranormal se intensificou. Os gravadores captaram vozes sussurrantes, risadas macabras e até mesmo o nome de cada um dos amigos sendo chamado em tom ameaçador. A tensão no acampamento atingiu o ápice, e todos estavam aterrorizados. Joaquim sugeriu que eles tentassem se comunicar com o suposto espírito vingativo. Apesar das hesitações iniciais, o grupo concordou e começaram a tentar falar com o velho.
Com as mãos tremendo, eles sentaram em volta da fogueira que ficava no centro do acampamento, e começaram a fazer perguntas. A princípio, nada acontecia, mas logo a fogueira começou a soprar para todos os lados, ela apagava e acendia sem explicações. As respostas eram perturbadoras, e indicavam que o espírito estava irritado e queria vingança de qualquer forma. Os amigos entraram em pânico e pararam de falar com o espírito, para ver se aquilo iria parar. Daniel ficou impressionado com tudo aquilo e começou a falar que eles eram amigos, que não queriam problemas. O espírito falou em tom grave e ameaçador, que se eles não quisessem problemas, não estariam ali. Falou também que agora era tarde demais para eles, e pediu para eles se despedirem uns dos outros. Os amigos entraram em desespero, tentando acalmar Daniel, que chorava sem parar, e encerrar a conversa de forma adequada, mas a atividade paranormal só aumentava. A mata ao redor deles parecia ganhar vida, com sombras se movendo rapidamente entre as árvores e os sons se intensificando. Desesperados, o grupo decidiu abandonar o acampamento e sair da mata correndo o mais rápido possível. Pegaram suas coisas às pressas e começaram a correr em direção à estrada. No entanto, a mata parecia ter se transformado em um verdadeiro labirinto, com as trilhas que antes eram familiares agora levando a lugar nenhum. A tensão era palpável, e o medo os envolvia como uma névoa densa. Os amigos se separaram em meio à escuridão, tentando encontrar uma saída, mas o espírito vingativo parecia estar em seu encalço, sussurrando em seus ouvidos e rindo de forma macabra. Daniel, que estava na frente do grupo, ouviu uma risada alta e perturbadora logo atrás de si. Ele olhou para trás e viu uma figura sombria com olhos brilhantes se aproximando rapidamente. Ele gritou e correu ainda mais rápido, tentando encontrar o caminho de volta. José e Mateus também ouviam vozes e risadas ao seu redor, e sentiam uma presença maligna os perseguindo. Joaquim estava em pânico, e ainda perseguido por uma força desconhecida, e corria desorientado em círculo pela mata. Os amigos se reencontraram em uma pequena clareira, onde decidiram fazer uma última tentativa de sair da mata. Eles correram desesperadamente, seguindo a intuição e arriscando-se por trilhas desconhecidas, até que finalmente encontraram a saída. Ao saírem daquele lugar amaldiçoado, o silêncio retornou e a sensação de opressão desapareceu. Eles olharam para trás, esperando ver o espírito do velho vingativo, mas não havia nada além das árvores escuras e imóveis. Exaustos e abalados, os amigos voltaram para suas casas e prometeram nunca mais se aventurarem naquele lugar assombrado. A experiência os marcou profundamente, e eles passaram a acreditar que a lenda do espírito vingativo era real. Meses se passaram, e o grupo tentou seguir em frente, mas os acontecimentos daquela noite ainda os assombravam. Eles continuaram a ouvir sussurros em seus ouvidos e a ter pesadelos com a figura sombria de olhos brilhantes. Certa noite, Daniel recebeu uma ligação estranha em seu celular. Uma voz sussurrante do outro lado da linha disse seu nome e o ameaçou, dizendo que o espírito do velho vingativo ainda estava à espreita, esperando por sua vingança. No dia seguinte ele se reuniu com os outros para falar tudo o que havia acontecido. Eles ficaram apavorados e decidiram procurar uma benzedeira lá da região. Chegando lá, eles contaram tudo o que havia acontecido com eles, desde a mata assombrada até a ligação macabra no celular. Foi aí que ela contou a história do velho, que foi morto numa emboscada lá naquela serra, por pessoas que se diziam amigos e desde então pessoas que entram lá, dificilmente retornam. Falou também que eles tiveram muita sorte, e que não deveriam fazer nada, que logo o espírito do velho encontraria outro para atormentar. Eles foram embora da benzedeira mais tranquilos e juraram nunca mais passar perto daquele lugar. Terceira história de hoje. O assassinato na mansão da família Teodoro. Antes dessa história perturbadora começar, gostaria de aproveitar, e já agradecer o relato macabro, que recebemos. Vamos chamá-lo de Mário, a pessoa que nos traz este relato arrepiante. A princípio, a família Teodoro era uma família rica e tradicional de Brasília, que vivia em uma casa luxuosa na capital do Brasil.
A propriedade ficava num condomínio muito importante da cidade de Brasília. Ela era imponente, com vastos jardins, uma piscina cintilante e uma fachada majestosa. Tudo parecia perfeito, até que um dia, um terrível acontecimento abalou a tranquilidade daquela casa. A família foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Não havia sinais de arrombamento, e a polícia ficou perplexa, sem pistas sobre o que havia acontecido. Os corpos foram descobertos em diferentes partes da mansão, e as evidências apontavam para uma morte violenta e brutal. Os moradores locais ficaram chocados com a notícia, e logo começaram a surgir relatos de atividade paranormal na mansão. As histórias se espalharam como fogo. Muitos afirmavam ouvir gritos à noite, ver sombras se movendo pelas janelas da casa vazia e sentir uma presença sinistra ao se aproximarem da propriedade. Alguns corajosos, ou talvez insensatos, se aventuraram a entrar na mansão abandonada em busca de respostas. Mas poucos tiveram coragem de permanecer lá por muito tempo. Relatos de encontros com uma presença invisível, que atacava e assombrava os intrusos, se multiplicaram. A história do assassinato e dos eventos paranormais se tornou uma lenda local, e a mansão ganhou fama como um local assombrado. Com o tempo, a mansão abandonada tornou-se uma atração para caçadores de fantasmas e curiosos do sobrenatural. Muitos foram atraídos pela aura de mistério e medo que envolvia a propriedade. Alguns tentavam desvendar o assassinato, enquanto outros buscavam evidências da existência de atividade paranormal. Os corajosos que se aventuravam na mansão enfrentavam uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Luzes que se acendiam e apagavam sozinhas, objetos se movendo sem explicação, vozes sussurrando no silêncio da noite. Alguns afirmavam ter visto vultos e ouvido risadas macabras, enquanto outros relatavam terem sido empurrados ou arranhados por uma força invisível. Os relatos se acumulavam, alimentando ainda mais a reputação sinistra da mansão. As histórias eram contadas e recontadas, com detalhes cada vez mais assustadores. Os moradores locais evitavam a área, considerando-a amaldiçoada, e a mansão tornou-se um lugar temido e proibido. A mídia também se interessou pela história e muitos programas de televisão e jornais locais exploraram o mistério da mansão assombrada de Brasília. Investigadores paranormais, com suas câmeras e equipamentos de alta tecnologia, chegaram à propriedade em busca de respostas. Mas mesmo os mais experientes se surpreenderam com o que encontraram. As investigações revelaram evidências de atividade paranormal muito alta, com registros de vozes e ruídos inexplicáveis, além de imagens perturbadoras capturadas em câmeras de infravermelho. As equipes de TV que tentaram fazer transmissões ao vivo da mansão abandonada relataram interferências inexplicáveis nos equipamentos, cortes súbitos na transmissão e até mesmo imagens distorcidas de vultos sinistros. Os rumores sobre a história da família Teodoro, que foi brutalmente assassinada na mansão, também tomaram proporções assustadoras. Diziam que a família era envolvida com ocultismo e que praticavam rituais sombrios naquela propriedade. Alguns moradores locais acreditavam por sua morte trágica. Apesar dos avisos e das histórias macabras, houve sempre aqueles que se sentiam atraídos pela aura de mistério e corriam o risco de se aventurar na mansão assombrada. Mas poucos eram capazes de suportar a intensidade do terror que os esperava lá dentro. Até que um grupo de curiosos do mesmo condomínio resolveram brincar com o desconhecido, e tentaram passar uma noite por lá. Fazia menos de 2 horas que estavam na mansão quando luzes estranhas e gritos aconteceram. Moradores que caminhavam na rua, testemunharam tudo e chamaram a polícia, que não demorou a chegar. Mas já era tarde demais. Os 4 garotos foram encontrados mortos, em cômodos diferentes da mansão, também sem pista. O condomínio votou e a mansão foi colocada abaixo para que ninguém pudesse entrar nela novamente, e um memorial para as vítimas foi construído no local. Depois da construção deste memorial, nunca mais foi visto ou sentido algo, e aquele condomínio em Brasília voltou com a vida ao normal. Deixo aqui o meu agradecimento aos 3 seguidores pelos relatos enviados, e pela confiança em compartilhar estes relatos aterrorizantes e emocionantes ao mesmo tempo.
Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério decidir se este relato é real ou apenas uma história de terror contada. E assim termina mais estes contos de terror extremo, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.